Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Online, em que nós estamos estudando o panorama do Antigo Testamento. Na aula passada, nós estudamos o livro de Neemias e os irmãos puderam acompanhar com o professor que deu a lição a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém depois do cativeiro, que eles passaram lá ali 70 anos no cativeiro babilônico e o seu retorno, então, para Israel. Hoje, amados irmãos, nós vamos estudar o livro de Ester, a história de Ester e a importância, a validade dessa história, desse contexto para o povo de Israel e também para os nossos dias hoje. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado que está nos céus, nós te somos, Senhor, imensamente gratos pela tua bondade. Ó Deus, muito obrigada porque tu és soberano sobre a terra. Muito obrigada, Senhor, porque na tua infinita bondade e sabedoria, Senhor, tu nos tiraste das trevas para a sua tão maravilhosa luz. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor capacitou homens e mulheres, Senhor, para escreverem livros, textos que nos ajudam, Senhor, na compreensão da tua palavra. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo teu Santo Espírito, Senhor, que é ele quem testifica aos nossos corações, que é ele, Senhor, quem nos faz entender e compreender a tua verdade escrita para nós. Ó Deus, muito obrigada também pelos homens que o Senhor escolheu e inspirou para escrever esses textos que hoje nós chamamos de Bíblia, Senhor, a tua palavra que foi revelada e deixada para nós, para nos ensinar, para corrigir, para redarguir, Senhor, para instruir em justiça, para que, Senhor, assim como o Senhor disse lá, o apóstolo Paulo, nós sejamos habilitados para toda boa obra. Obrigada, Senhor, pela vida de tantos homens e mulheres cujas histórias estão escritas neste livro, para que, Senhor, através dos seus acertos, mas também dos seus erros, nós possamos aprender a viver uma vida que te agrada. Muito obrigada, Senhor, pela vida de Mordecai, pela vida de Ester, porque eles têm muito a nos ensinar. Porque, Senhor, a vida deles, em muito, se parece com a vida que nós levamos hoje em pleno século XXI. Muito obrigada, Senhor, então, porque o Senhor cuida de nós em todos os aspectos, porque o Senhor já sabia que hoje eu estaria aqui dizendo essas palavras, conversando com os nossos irmãos e, Senhor, compartilhando daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Obrigada, Senhor, por cada detalhe do teu plano em nossas vidas. Em nome de Cristo, teu Filho, nós oramos. Amém. Amém. Eu gostaria de iniciar, irmãos, a aula no livro de Ester, lendo com os irmãos o versículo 14 do capítulo 4 de Ester, que, por sinal, é um texto básico, um texto chamado de texto áureo, um texto deveras importante nessa história. E os irmãos vão entender um pouco mais quando nós a contarmos. Mas o texto diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. E eu gostaria de encorajar, de desafiar os irmãos a pensarem assim: quem sabe se para tal tempo o Senhor não me colocou onde eu estou. Pense nos lugares em que o irmão ou a irmã está. Pense no seu trabalho, pense na sua família e pense o tempo que vocês estão vivendo, as situações pelas quais vocês estão passando. E faça dessas palavras de Mardoqueu. Faça com que essas palavras ecoem na sua cabeça. Você precisa se posicionar. Nós vamos entender melhor o contexto disso quando estivermos mais à frente. Então, um pequeno resumo
sobre o livro de Ester. O autor desse texto é um autor desconhecido. Entretanto, alguns dizem que pode ter sido Esdras. Os irmãos vão lembrar que Esdras era um escriba, né? Então, pode ter sido ele, ou pode ter sido o próprio Mordecai. Os irmãos vão perceber que às vezes eu vou chamar de Mardoqueu ou Mordecai, é a mesma pessoa, e a depender da tradução bíblica, ele pode haver essa variação, né? Mardoqueu ou Mordecai. O livro foi escrito em cerca de 478 a.C. Em termos dos textos bíblicos, nós sabemos que Esdras, Neemias e Ester eram contemporâneos, e os estudiosos da Bíblia, eles colocam o livro de Ester ali no intervalo entre Esdras capítulo 6 e Esdras capítulo 8, ou seja, quando o rei Dario dá a ordem de reedificação do templo, até mais ou menos, né, quando eles estão, aquela leitura que Esdras faz da lei e a lista dos que voltaram. Então é nesse período aí, mais ou menos, que está situada essa história do livro de Ester. E aí você pode estar se perguntando, mas Ester ainda está lá em Suzã, na Pérsia? O povo de Israel não já havia voltado? Sim, já havia voltado uma grande parte do povo. Entretanto, algumas pessoas optaram por permanecer na Pérsia. E Mardoqueu foi uma dessas pessoas que optou por permanecer na Pérsia. Então, o local provável de onde o texto foi escrito é Suzã, no caso de ter sido Mordecai o seu autor. O destinatário é o povo de Israel. Nós vamos ver que esse texto, ele traz de uma forma muito completa o desenho da soberania de Deus, e daí por isso a palavra-chave no livro de Ester é soberania. Algo relativo ao nosso Deus que nós precisamos aprender a entender e a lidar. Muitas vezes nós falamos sobre a soberania de Deus, mas quando chega a hora de nós entendermos e compreendermos a soberania de Deus, nós questionamos o nosso Deus, nós perguntamos, mas por que eu, Deus? Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor? Eu fui fiel, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor permitiu. Deus não depende da nossa fidelidade para Ele fazer o que Ele entende que é melhor para nós, né? A soberania de Deus é uma verdade sobre Deus que nós, os seus servos, precisamos compreender e entender que seja qual for a vontade de Deus em nossas vidas, ela é soberana e é o melhor de Deus para nós. Então, soberania é a palavra-chave. O versículo central também do livro de Ester, nós já o lemos aqui hoje, é Ester, capítulo 4 e verso 14. Falando um pouco sobre a história de Ester, nós vamos entender, está aí novamente o texto, né, numa outra tradução, aqui nova versão internacional. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, algo muito importante da gente entender nesse versículo, essas são palavras de Mardoqueu para Ester, é que ele está dizendo, olha, eu sei que o livramento virá de Deus. Como? Pode ser através de você, pode ser que Deus use você se você quiser ser usada. Mas, se você não quiser, vem de outro lugar, porque o plano soberano de Deus... Por que Mardoqueu tinha tanta certeza? Porque, estou adiantando um pouco a história, né? Porque ele sabia que precisava chegar o tempo em que Jesus Cristo viria, né? Iria nascer, e o seu nascimento seria da semente de Judá, que é povo de Israel, que seria atingida também pelo decreto de morte. Mas eu adiantei um pouquinho aqui as coisas, vamos mais devagar. Então, um esboço do livro, e aqui eu vou falar um pouquinho para os irmãos a respeito da história desse texto, né? Então, o texto, ele inicia, na verdade, com um banquete, né?
um banquete de 180 dias, dado pelo rei Assuero, né? Assuero, também chamado de Xerxes, né? Era um soberano na Pérsia, inclusive Xerxes é um título, né, que se dão às pessoas, que se dá aos reis lá, aos governantes na Pérsia. E este homem, este rei, ele era rei sobre 127 províncias. O reino dele ia desde a Índia até a Etiópia. Então, ele qualquer coisa, qualquer decreto que ele fizesse atingiria, inclusive, Judá, que estava nesse intervalo de geográfico. E mesmo o povo de Israel não estando mais cativo na Pérsia, um decreto do rei Assuero atingiria esse povo. Então, ele dá esse banquete por um motivo muito fútil, na verdade, né? Ele dá esse banquete para mostrar o seu poder, mostrar as suas riquezas, mostrar aquilo que ele tinha. Versículo 4 do capítulo 1. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E aí no versículo 5, e acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo. Então ele teve primeiro uma festa, que era uma festa mais privada, uma festa que durou 180 dias. Depois ele fez uma festa aberta para todo o povo, né? Que se achava na fortaleza de Suzã. E este outro banquete, essa outra festa, ela durou mais 7 dias. E tinha muita ostentação, muita bebida, muita comida. Então imagine, irmãos ali, irmãs, a dissolução que havia nesse ambiente. E o versículo 7 diz, e dava-se de beber em copos de ouro. E os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real segundo a generosidade do rei. E o versículo 8 diz, e o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais que fizessem conforme a vontade de cada um. Então, bebida liberada, quanto você quisesse, quanto a pessoa quisesse, pudesse ou não pudesse beber, estava ali liberado. Nesse ínterim, a rainha Vasti, que era a principal esposa, porque Assuero tinha um harém, ela estava ali também fazendo uma festa restrita às mulheres. E aí depois de 180, mais 7 dias de bebedeira, de orgia, de tudo, o rei teve uma ideia. Já mostrei tudo de valor material que eu tinha, agora eu quero mostrar a mulher que eu tenho. E ele chama Vasti e ele diz, né, que era para que ela viesse com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza. Diz a história, dizem os estudiosos, esse não está escrito no texto bíblico, mas dizem os estudiosos que isso seria um desfile mostrando inclusive a sua nudez, né? Se não sem roupa, mas com pouquíssima roupa. Ora, irmãos e irmãs, esses homens, especialmente que estavam ali, eles já estavam por muito tempo bebendo, se embriagando. E o rei queria que a sua esposa desfilasse para esses homens que já estavam embriagados. E por isso, então, Vasti recusou. Ela disse, eu não vou. A ideia aqui é, eu não vou me prestar a esse papel. Eu não vou fazer isso comigo mesma. É humilhação demais da conta. E o rei se enfureceu, porque ele foi contrariado na presença de todas aquelas pessoas, né? Ele repudiou a rainha Vasti, né? Ele repudiou, ele disse que não queria mais, que ia se afastar dela, porque ela não obedeceu à ordem dele. Ele disse assim, ele perguntou às pessoas, né, o que fazer, aos seus sábios ali, e os sábios disseram, olha, eu acho que o senhor precisa negar essa mulher aí, porque senão todas as mulheres do reino agora vão desobedecer os seus maridos. E aí, ele assim fez, né?
E ele diz assim: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, a saber, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Isso está no versículo 19 do capítulo 1. E assim fez Assuero. Ele repudiou Vaste. A partir dali ela não seria mais a sua rainha, porque ela se recusou a ser como um troféu mostrado para as pessoas que estavam ali, e não somente isso, porque talvez isso fizesse parte, do acordo nupcial, mas porque as pessoas, provavelmente porque aqueles homens já estavam muito embriagados depois de muitos dias de festa. E aí, então, aconteceu aqui um novo, podemos dizer, um concurso de beleza, e aí entra em cena a nossa personagem principal do livro que estamos estudando, a própria Esté. E eu gostaria de falar um pouco com os irmãos agora a respeito de quem era essa moça chamada Esté. Esté era uma moça, na verdade, órfã. Ela não tinha pai nem mãe, seus pais já haviam morrido. Ela é uma menina judia, o seu nome de judia era Radassa, mas ela se chamava de Esté, que é um nome persa, e nós sabemos que esse nome significa estrela. E Esté, sendo órfã, ela foi adotada pelo seu tio. Algumas traduções dizem que ele era primo, mas sabemos que havia uma relação de sangue entre Mardoqueu e Esté. E ela foi adotada por Mardoqueu, muito provavelmente ela ainda uma menina e Mardoqueu já um adulto, e ele a criou. É provável, pelo que a gente vê mais na frente na história, que Mardoqueu tenha criado Esté conhecendo a lei de Deus, conhecendo a lei que foi deixada lá no Êxodo e reescrita em Deuteronômio, que já tinha sido achada pelo rei Joás, como nós já vimos nos estudos dos reis até agora, e que eles ensinavam aos seus filhos, e é muito provável que ele tenha ensinado Esté a lei do Senhor, que ele próprio conhecia. Não sabemos por que razão Mardoqueu e Esté preferiram ficar em Suzã. Mas, irmãos, nós podemos muito bem pensar, no nosso tempo hoje. Talvez alguns de nós achemos que é muito melhor estar numa cidade grande, com toda a infraestrutura, do que voltar para uma cidade pequena, mesmo que aquela cidade pequena seja o berço dos nossos pais. Talvez muitos de nós pensemos hoje que não tem muito problema você se envolver com todos os aspectos culturais da sua época, mesmo que cheguem a tangenciar aquilo que Deus não quer, aquilo que Deus não deseja para os seus servos. Talvez nós estamos, como Mardoqueu e Esté, dizendo muitos o que tem em nossa vida. Talvez nós não sejamos tão como Daniel, como nós gostaríamos de ser. Talvez nós sejamos mais como Mardoqueu e Esté. E eu ouvi essas palavras, na verdade li num livro escrito pelo pastor Emílio Garofalo Neto. Ele diz assim: talvez nós sejamos muito mais Mardoqueus e Esté do que Daniéis, como nós gostaríamos. Por que Daniel? Porque Daniel negou se envolver com a cultura. Daniel permaneceu firme ao Senhor em todos os seus caminhos. Daniel orou com a janela aberta. Quando, em tese, ele podia ter fechado a janela e ninguém veria, mas se ele sempre orou com a janela aberta, ele disse: por que eu vou me esconder agora? Já Mardoqueu e Esté fizeram uma escolha de permanecer em Suzã, de continuar vivendo aquela cultura. Vamos lembrar que havia 70 anos eles estavam ali, muito provavelmente ambos nasceram nessa cultura e ali foram criados. E a Bíblia diz no capítulo 2 que Esté era muito formosa, de bela presença e muito formosa. E uma coisa interessante é que Mardoqueu disse a ela: não conte a ninguém que você é judia, não conte a ninguém de onde você é. Por aí nós tiramos que quantas vezes, irmãos, nós somos servos de Deus e chegamos nos lugares e nós fazemos de tudo para camuflar quem nós somos, Nós tentamos não
não chamar tanta atenção sobre nós. Não vamos chamar tanta atenção, vamos ficar aqui, né? Não dizemos que sim, nem que não. Vamos nos misturar nesse povo. Quando nós não fizermos alguma coisa que eles fazem, não precisa alarde. Se eu não agir de forma... Eu estou aqui, no meu cantinho, no meu lugar. Então, precisamos repensar essas atitudes. Precisamos pensar quais são os princípios que Deus quer que nós sigamos. Até onde estar no meio é aquilo que Deus quer de nós. Mas continuando a história, esta então entra nesse concurso de beleza. E aqui é algo que nós precisamos também parar um pouquinho e pensar. Pensando na lei de Deus, em tudo que Deus escreveu, Esther vai participar de um concurso de beleza para se casar com um homem ímpio, né? Um homem que não crê em Deus. E, além disso, ela sabe que vai se submeter a relações físicas com esse homem antes de ter casado com ele, porque era assim que acontecia, né? Bem como, caso ela não fosse escolhida, ela continuaria sendo parte do harém deste homem. Então, são muitas coisas que são contrárias àquilo que estava na lei do Senhor, e mesmo assim, Esther ali estava. E nós sabemos pelo decorrer da história que no fim de tudo isso, Esther é então escolhida para ser a nova rainha do rei Assuero. Primeiro ela chama a atenção das pessoas que cuidam das mulheres e depois ela então chama a atenção do rei. No decorrer da história, Mardoqueu, por um momento, salva a vida do rei. Ele ouve sobre uma conspiração, salva a vida do rei. Isso vai ser importante mais na frente. E o rei, aquilo é registrado nos livros das crônicas dos reis e passa, ao contrário do que se esperava. Ele não recebe nenhuma gratificação, nenhuma recompensa por isso. Isso é estranho, porque na história ali dos persas, isso sempre havia uma recompensa pelo que, quando alguém tinha um ato de bondade em relação ao rei, mas não, aquilo é registrado e passa em branco. E aí entra em cena mais um personagem dessa trama, que é o nosso Amã, que é um homem também extremamente ambicioso. A Bíblia diz que ele era um homem agagita, né? Então provavelmente descendente dos moabitas, que era uma nação contrária ao povo de Israel ao longo da história. Nós vimos isso estudando. E esse Amã, ele morava ali e ele também trabalhava no palácio do rei. Mordecai era um servo menor. Amã tinha um contato direto com o rei. Ele tinha uma posição de primeiro escalão ali junto com o rei o tempo todo. Mas Amã, ele era um homem ambicioso. Muito ambicioso, né? E Amã, ele queria ser sempre exaltado, né? Ele queria sempre ser exaltado por tudo que ele fazia, ele queria sempre a glória para si, né? E então, ele queria, sempre que ele passasse, ele queria que as pessoas se curvassem ao rei, se curvassem a ele mesmo. No versículo 2 do capítulo 3 diz assim, ó: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. A Bíblia não é clara ao dizer por que Mardoqueu não se inclinava. Mas, assim, pensando bem humanamente, algo que pode ser possível, Mardoqueu sabia que Deus, a lei era contra que você se curvasse perante outro que não o próprio Deus. Talvez ele chegou num ponto na vida dele que ele disse, isso já é demais, né? Já estou fazendo muita coisa que desagrada a Deus. Não voltei para minha terra, estou aqui servindo o rei, disse a Esther que não se identificasse como judia, estou aqui vivendo nessa cultura, aproveitando os louros, né? De algo que é melhor do que estar lá em Israel, mas me curvar perante este homem, eu não vou não, aí já é demais. E aí, quando os outros que estão ao redor deles disseram assim, mas rapaz, o que você está fazendo? Você quer morrer? Por que você está fazendo isso? E então, Mardoqueu só responde, eu sou judeu. Muitas vezes, irmãos, irmãs, nós
não nos identificamos como servos de Deus, mas quando uma atitude que nós tomamos, nós nos posicionamos de forma diferente, os outros vão perguntar, você está maluco? Por que você está fazendo isso? E então chega o momento, porque eu sou servo de Deus. Eu ajo diferente porque eu sou servo de Deus. E aí é a oportunidade de se falar do Senhor. Só que essa atitude de Mardoqueu, que provavelmente era uma atitude que ele chegou ao limite do que ele entendia que podia fazer sem ferir Deus, trouxe a raiva de Amã sobre ele. E Amã, então, planejou enforcar Mardoqueu, né? Começou a fazer, a planejar uma forca para Mardoqueu, porque ele ficou com muita raiva. Nesse ínterim, uma noite, o rei vai ouvir, ler as crônicas lá do rei, perde o sono e vai ler as crônicas lá do rei, né? E aí ele vê sobre esse homem que salvou a vida deles. O que foi feito a esse homem? Nada. Ele não tem que fazer alguma coisa. Então ele pergunta ao próprio Amã: Amã, o que você faria com uma pessoa que tivesse feito muito bem ao rei e tal? E aí Amã diz: essa pessoa só pode ser eu. E Amã diz: eu vestiria a roupa do rei, colocaria nele o anel do rei, faria com que ele andasse no jumento do rei pela cidade e as pessoas atrás dizendo: essa pessoa fez um bem ao rei. E aí o rei faz exatamente isso com Mardoqueu. E isso, a raiva de Amã, então, fica ainda maior. E Amã tenta criar uma conspiração, né, contra os judeus, porque ele sabe que Mardoqueu é judeu. E aí ele vai persuade o rei, porque já se percebe que o rei não é muito de pesquisar, não é muito de buscar as coisas. Ele vai crer naquelas pessoas que o assessoram, sem fazer muita pesquisa. E o versículo 8 do capítulo 3 diz assim: Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazerdes dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãs do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, e a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei selou. Então, foi dada a ordem que as pessoas poderiam matar, destruíssem, matassem e fizessem parecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. Então, nesse determinado dia, 13 do mês de Adar, as pessoas, imagine, seus vizinhos poderiam abrir sua casa, saquear tudo e te matar sem qualquer prejuízo. Então, as pessoas que já estavam acostumadas a viver com os judeus ali ao seu redor, que já eram amigos e tudo, de repente começaram a se afastar, de repente começaram a pensar, e como era uma ordem do rei, as pessoas pensaram: eu não vou poder nem não fazer, eu vou precisar fazer. E então, Mardoqueu ficou muito preocupado, todos os judeus ficaram preocupados. Mardoqueu rasgou as suas vestes e aí, ele vai pensar o que ele vai fazer. Então ele tenta chamar a atenção de Ester, ele fica em saco e cinza e vai para a frente do palácio clamar e orar. E então os eunucos de Ester avisam para ela que Mardoqueu está lá daquele jeito. Ela manda roupa para ele e ele não aceita. E então é quando ela vem saber o que está acontecendo. E ele diz para ela: olha,
chegou a hora de você fazer alguma coisa. E ela diz, não vou fazer nada, porque você não sabe, meu tio, que se eu entrar ali na presença do rei, ele pode me matar? Já tem 30 dias que ele não me chama. Se eu estou pensando que eu vou toda hora e converso com ele, não. Tem 30 dias que eu não vejo o rei. E aí é quando Mordecai diz essas palavras que nós vimos aqui. Se você ficar calado agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, no meio dessa situação toda, no meio desse vendaval pelo qual o povo judeu está passando, eles têm data e hora marcada para ser atacado pelos seus vizinhos e amigos. E pelos inimigos, claro. E Esté, em princípio, relutou em tomar alguma posição. Mas Mordecai lembra ela, olha, você não é mais do que Deus. Você é serva, você é judia e você chegou aí. Quem sabe não foi por isso que Deus deixou que você chegasse aí? E tem mais, Esté, olha, vou dizer uma coisa, se você não fizer, eu tenho certeza que o livramento de Deus vem de outro lugar, porque o povo judeu não vai perecer. Mas o que vai acontecer com você, aí eu já não sei. Você pode morrer, sua família morrer e não ter mais descendência. E então, neste momento, Esté toma uma posição. Ela diz então, diga assim, olha, meu tio, vá e peça a todos os judeus que jejuem por mim durante 3 dias. E embora, irmãos, não haja a menção da palavra oração no livro, entendemos que na cultura judaica e até os dias de hoje, o jejum estava sempre atrelado à oração. O jejum é uma forma de quebrantar o espírito e o corpo para que as orações cheguem com mais fidelidade ao trono da graça. E quando Esté convoca esse período de jejum, ela não está dizendo assim, vamos fazer um jejum para eu ver se é a vontade de Deus que eu vá. Não, ela já tinha tomado a decisão de ir. Ela disse, se eu perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Eu vou. Orem por mim, jejuem por mim, para que eu tenha coragem, para que eu seja fortalecida. A decisão já havia sido tomada. Quantas vezes, irmãos, nós queremos colocar na conta da soberania de Deus a decisão que nós precisamos tomar? Nós precisamos tomar decisões. Nós estamos colocados nessa vida, não é Deus Deus, é da sua vontade que eu corte meu cabelo? Senhor, é da sua vontade que eu compre tal roupa, que eu faça tal curso? Em tudo que fizermos, precisamos glorificar o nome do Senhor. Mas precisamos tomar as decisões. Se vivemos uma vida de fidelidade diante de Deus, as decisões que nós tomarmos estarão dentro daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a Bíblia diz, alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. E quando a Bíblia diz, alegra-te do Senhor, é porque nós estamos vivendo no Senhor. E o princípio dentro disso é, se você está no Senhor, os desejos do seu coração estarão também no Senhor. Então, irmãos, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. A soberania de Deus não é oposta à nossa responsabilidade de escolhas. Pelo contrário, nós temos responsabilidades de escolhas na vida que nós estamos vivendo aqui. A pessoa com quem a gente casa, o curso que nós vamos fazer numa faculdade, o trabalho que nós vamos escolher, o concurso que vamos fazer. Isso são escolhas que nós fazemos aqui nesta terra. Precisamos nos posicionar. E se precisamos de apoio, assim como Esther fez, convoquemos o exército, né? Esther convocou todo o exército judaico, todo o exército que eu digo, o povo judaico, para jejuar por ela e com ela. Então, nós estamos aqui junto com irmãos para isso, para que essas pessoas sejam o nosso respaldo, para que elas nos sustentem com suas orações e clamor. Então, nos capítulos de 5 a 7, Esther vai à presença do rei e nós vemos aqui Esther pedindo que aquela decisão, né, tivesse algum jeito dos judeus escaparem.
Mas se os irmãos vão lembrar até do que aconteceu com Daniel também, né? A gente não estudou ainda o livro de Daniel, mas eu sei que muitos de vocês conhecem a história. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, quando o rei descobriu que a vítima do seu decreto seria Daniel, ele não pôde mais revogar, porque uma lei persa, uma vez o sinete do rei carimbado ali, ela não é revogada. E aqui, então, acontece a mesma coisa. O rei, ele não podia mais revogar. E aí, o que ele faz? Ele dá ao povo judeu a prerrogativa de se defender. Ele faz uma nova lei, faz uma nova lei e sela essa lei, afirmando que naquele dia que aconteceria o ataque, o povo judeu poderia, então, se defender. E nós vemos, então, a libertação que Deus dá ao seu povo, né, nesse momento. E nesse ínterim aí também acontece a denúncia de Amã. Esther descobre também, né, que o plano de Amã pessoal, no sentido que ele queria enforcar Mordecai, e que ele foi o autor de toda essa trama para o povo judeu, e ela diz ao rei, era isso que Amã queria. Amã queria que meu tio fosse morto, Amã queria que eu, que sou judia, fosse morta, e não somente nós, mas todo o povo. E aí, quando o rei descobre isso e vê a forca que Amã estava construindo na sua casa para enforcar Mordecai, então ele manda que o próprio Amã seja ali enforcado, né? Ele é punido, né? Amã é punido e Mordecai é liberto. E aí nos capítulos 9 a 17, 9 e 10, né? 9, 17, 32 e 10, nós vemos então a instituição da festa de Purim, chamada também a festa das sortes, que essa é a única festa do povo judeu que não foi, como é que eu diria, Senhor? Ela não foi determinada lá nos livros da lei, ela acontece aqui no livro de Esther, ela foi iniciada aqui nessa história, né? Foi o primeiro passo, e ela foi transformada em festa porque aqui houve libertação do Senhor, né? É uma festa do lançamento de sortes, ela inicia aqui, nessa época, na Pérsia, com o povo judeu, ela é essa comemoração do povo judeu. E, por fim, o capítulo 10 é o encerramento, né, a exaltação de Mardoqueu aqui. Depois disso, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo, depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade à sua descendência. Então vejamos também, irmãos, que quando Mardoqueu se posiciona, eu sou judeu, as coisas mudam para ele também. Ele era um servente menor ali, e ele passa a ser o segundo. Não significa com isso, amados, que sempre vai acontecer conosco, que estaremos em posição de honra nesta terra, mas estaremos sempre em posição de honra diante de Deus quando nós nos posicionarmos como seus servos. Se nós pudermos resumir o livro de Esther em uma sentença, nós diremos: Deus permitiu a expulsão da rainha Vasti para que pudesse usar Esther, a nova rainha, a fim de preservar os cativos judeus. Lembremos que nós estamos falando de uma história que aconteceu no mesmo tempo que o que é relatado tanto no livro de Neemias quanto no livro do escriba Esdras. Então, no mesmo período em que Esdras e Neemias estavam já em Israel, empenhados na reconstrução lá do seu país, do templo, dos muros, aqueles que permaneceram em Suzã, longe de Israel, também estavam enfrentando uma batalha, né, pela preservação da sua sobrevivência, e nossa protagonista, como já falamos, foi Esther. Qual foi a responsabilidade de Mordecai e de Esther? Depois da história que eu contei, você já deve saber aí. Tanto Esther quanto Mardoqueu, ou Mordecai, alcançaram lugares de privilégio na corte do rei Assuero.
antes mesmo de a ameaça contra os judeus vir à tona. Foi preciso que, na hora certa, eles entendessem a responsabilidade deles para servir a Deus. Então, irmãos, precisamos nos posicionar, né? Precisamos nos posicionar. Eles já estavam lá há um tempo e eles ainda não tinham se mostrado como servos de Deus. Graças a Deus, né? Na soberania de Deus, na hora precisa, eles se posicionaram. Algumas curiosidades a respeito do livro de Esther. Algumas curiosidades que nós temos aí. O livro de Esther é o único em todo o Antigo Testamento que não menciona o nome de Deus. É muito interessante isso, irmãos. É o único livro da Bíblia que não tem a palavra, o nome de Deus escrito em nenhuma das suas linhas. Entretanto, como nós conseguimos ver a mão de Deus, a soberania de Deus, o agir de Deus em toda a história que acontece nesse texto. E aí, eu volto a dizer, Deus não precisa ser falado com nossa boca, nós não precisamos anunciar às pessoas ao nosso redor, eu sou crente. O que Deus quer de nós é que nós vivamos como seus servos, que nós hajamos em cada lugar como servos seus que somos. E aí as pessoas verão quem Deus é, verão Deus em nossa vida, verão a soberania de Deus em nós e procurarão conhecer esse Deus. Embora as características divinas estejam presentes em cada história deste livro. Como já falamos, a festa de Purim, né, é um dos propósitos também do livro de Esther, é explicar a origem dessa festa. A festa se tornou muito importante no judaísmo medieval, a ponto de o livro de Esther ser equiparado à Torá, colocado no mesmo nível que a Torá, em termos de ordenanças e rituais, nos quais se incluem as festas. E mais uma curiosidade é sobre o rei Assuero. Ele é, historicamente, se vocês forem nos livros de história, da história antiga, esse rei estará lá. O rei Xerxes. Ele foi muito conhecido historicamente pelo envolvimento na Batalha das Termópilas contra o rei Leônidas de Esparta, que, diferente das representações modernas, Xerxes foi vencedor desta luta e de diversas outras batalhas, sendo o único rei persa a conseguir saquear a Grécia, né? Então, ele foi um rei muito poderoso, esse rei que é sobre o qual se fala aqui no livro de Esther. O que nós temos de doutrina neste livro? Algo sobre o que nós falamos desde o começo desta lição. O livro está recheado da soberania de Deus, né? A soberania de Deus é fundamental no livro de Esther. Ela não é um fatalismo, né? Não. Ela se manifesta pela ação de pessoas escolhidas por Deus. Mordecai exprime essa percepção ao dizer que se Esther não agisse, o socorro viria de outro lugar. Mas talvez Deus a tivesse feito rainha para ajudar o povo. Agora que você já sabe o contexto da história, eu espero que você tenha pensado durante todo esse estudo no lugar que você está, no lugar que você ocupa na sua família, no seu trabalho, ou na faculdade, ou na escola, na igreja. E pense, talvez Deus me colocou aqui para um propósito. Ou talvez não, vamos dizer certamente, Deus me colocou aqui para um propósito. Posicione-se, irmão. Posicione-se, irmã. E escolha agir para a honra e glória de Deus, como Mordecai e Esther finalmente fizeram para a glória do Senhor. Que Ele nos abençoe. Deus, Pai querido e Pai amado, muito obrigada, Senhor, mais uma vez pela Tua soberana vontade. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és Deus e não há outro igual a Ti. Ó Deus, só em Ti encontramos as palavras de vida, Pai, eu creio nisso. Ó Pai, muito obrigada porque a Tua palavra nos ensina. Muito obrigada, Senhor, por Tu seres quem Tu és. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de lecionar nessa escola bíblica, que os nossos irmãos e irmãs sejam edificados, como eu fui no estudo desta lição. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Amém.